Boa noite, graça e paz, como é que você tá? Tá tudo bem? Animado para a nossa segunda aula do curso Vivendo pela Graça, e o nosso tema de hoje é muito sugestivo: o reino compartilhado. Eu quero começar com uma frase de um poeta inglês chamado William Shakespeare. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar a respeito dele. Há mais coisas entre o céu e a terra que pode imaginar a nossa vã filosofia. Não só a nossa vã filosofia, mas às vezes a nossa vã teologia também, né? Aquela que foi nos ensinada durante muitos anos e que não conseguiu, na realidade, trazer para a gente o descortinar de alguns mistérios, né? Que possam estar rondando aí a sua mente, que possam estar rondando a sua vida durante muitos anos. E hoje eu quero falar a respeito do reino compartilhado, porque do reino compartilhado exatamente tem algumas informações que não são faladas em escola dominical, não são faladas em estudos de doutrina, em estudos bíblicos de igreja, em congressos, em seminários. A nossa ideia do Vivendo pela Graça é exatamente trazer essas informações que não são faladas em qualquer lugar, né? Com base em muito estudo, com base na história, com base na escritura sagrada que nós temos, que é a Bíblia, mais escritura sagrada do povo hebreu, por exemplo, ok? Então, preste bem atenção nessa aula, que eu tenho certeza que vai ser muito relevante para você. Como eu disse na aula passada, a gente precisa ter a ciência do início para compreender o final, ok? E o início é simples para a gente entender, ok? O início é Deus, o eu sou. Ele é a existência de tudo, porque ele é a fonte de vida. Tudo que existe no universo partiu de Deus, ok? Assim como ele era no princípio, ele continua sendo hoje, ele é imutável. Deus é imutável, onipresente, onisciente e onipotente, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia Sagrada, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na aula passada, nós usamos aqui, pegamos duas palavras desse versículo, foi Deus, e traduzimos para o hebraico, que é Elohim. Elohim significa deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, apresentando a trindade de Deus como o ser criador do universo, ok? E Hashamaim para falar sobre o universo. Antes de criar a Terra, Deus criou o universo, ok? E quando ele cria o universo, ele já estabelece o reino dele. Então, antes da era adâmica, Elohim criou o universo e estabeleceu um modelo de governabilidade para o seu reino, ok? Então, quando ele cria o universo, ele estabelece um reino e traz um modelo de governabilidade. E aplica aqui três princípios que as Escrituras Sagradas nos mostram, né? Durante de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar esses três princípios, que é paz, justiça e alegria. Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo diz isso, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esses são atributos, princípios do reino de Deus, porque também faz parte de Deus, ok? Então o reino dele seria estabelecido sobre esses três pilares, vamos dizer assim: paz, justiça e alegria no Espírito Santo, ok? Salmo 145, 13, o salmista diz o seguinte: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Então vamos compreender o seguinte: o reino de Deus, ele não acaba, ok? Nunca vai ter fim, porque ele é eterno, faz parte da essência de Deus, a eternidade. E o interessante aqui que no Salmo, quando você vai para o texto hebraico dele, quando fala todas as gerações, não está falando só das gerações de seres humanos, está falando da geração de todos os seres criados por Deus. Já já a gente vai dar uma incrementada nesse assunto. Para sua informação, reino em hebraico é Meluká, ok? Quando Deus cria o universo, estabelece o seu reino, em seguida ele traz à existência os seres universais ou angelicais. Nós chamamos de anjos, ok? Você pode chamar de seres universais, angelicais ou anjos, da melhor forma que você quiser entender e quiser também falar o nome deles, ok? Era da vontade de Deus, do eu sou, fazer com que esses seres governassem com ele por toda a eternidade. Entenda que o plano, quando Deus estabelece um reino, cria o universo,
Ele queria que os seres a qual ele criou governassem com ele por toda a eternidade. Esse também foi o plano de Deus para o homem, mas é assunto para uma outra aula, ok? Então é o seguinte, para que esses seres universais, esses anjos, permanecessem ali com a totalidade do governo desse reino, com Deus, eles precisavam viver os 3 princípios: paz, justiça e alegria, ok? Que forma a essência de Deus, que é chamado amor, ok? Todas as vezes que manifesta o amor de Deus, Deus manifesta o amor dele, traz paz, justiça e alegria. Isso é o reino de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, João 3,16, por exemplo, um versículo muito conhecido por todo mundo. Você vai encontrar esses 3 princípios ali estabelecidos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, amor, a lei estabelecida, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Justiça, vida eterna, fala de paz, fala de alegria. Então você tem os 3 princípios do reino de Deus estabelecido em João 3,16. Estou dizendo isso para você ter um entendimento melhor, porque a gente vai usar bastante essa linguagem de paz, justiça, alegria e principalmente amor, que é a essência de Deus. Então quando tem paz, quando tem justiça, quando tem alegria, o amor de Deus está estabelecido e gera harmonia, gera a sintonia para todo o universo. O universo fica sincronizado quando o amor de Deus é manifestado. O amor de Deus é a solução para qualquer problema do universo, até mesmo para o seu problema, ok? A única lei estabelecida no reino de Deus foi o amor. Então é o seguinte, aceitar o amor de Deus é confiar na sua palavra e também no seu cuidado. Isso foi para os seres universais, isto foi para o homem, isto é para a nossa vida, para o nosso tempo agora. Então aceitar, reconhecer esse amor vai trazer tudo de bom para a sua vida. É um amor que o sistema religioso não conseguiu me apresentar, ok? Porque é um amor que você precisa sentir queimando em você. Ok? E eu tenho certeza que na medida em que você for recebendo essas informações e você for declarando que esse amor está em você, através de Deus, pela presença de Deus que habita em você, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar no seu dia a dia, ok? Então, às vezes, essa questão do amor de Deus, aceitar o cuidado, a palavra dele, quando fala palavra, né? Quando palavra a gente fala de Jesus Cristo, hoje para o nosso tempo a palavra é Jesus Cristo, desde o princípio era Jesus Cristo, então para a gente precisa trazer essa questão da palavra, é aceitar e confiar na palavra, aceitar e confiar no Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso provedor. E às vezes vem um não, ok? O não de Deus nunca será um castigo. Como eu disse, esse tipo de coisas são princípios desde lá do início, antes da era adâmica, antes de Adão ser criado, antes do homem ser criado. Esses princípios já estavam estabelecidos. Deus, ele tinha sim a lei do amor, e a lei do amor era o cuidado. Não faça isso, não vá até ali, não toque nisso, ok? Você vai entender no decorrer desse módulo aqui, algumas aulas a gente vai entrar quando a gente for falar principalmente desses seres universais, o primeiro que foi criado, principalmente o primeiro ser que foi criado. Isso vai chegar com mais clareza para você nas próximas aulas, ok? Mas o que nos interessa agora é que um reino foi estabelecido, um reino é eterno, e Deus ele queria compartilhar com esses seres universais. E qual era o propósito disso tudo? Expandir a glória do reinado, criando planetas e mundos que seriam compartilhados com esses seres angelicais, universais, criados por ele. Peraí, Toninho, você está me dizendo então que existiam outros mundos, outros planetas antes do planeta Terra? Sim, existia. E nós temos dados históricos, nós temos literatura sagrada para falar a respeito disso. Ok? A Bíblia, ela cita em alguns versículos esse tipo de situação. Existem livros de profetas que falam a respeito disso, ok? Mas isso é assunto para a gente poder estar falando em outras aulas, para que a sua cabeça possa processar as informações que foram oferecidas hoje. Então, quando Deus cria o universo, a primeira coisa, eu quero estabelecer um reino. Todo reino tem um rei. Ele seria o rei. E aí agora ele cria seres para que pudessem ajudá-lo a governar este universo, ok? Entre esses seres que ele criou está Eliel Ben Shahar.
Quem é Eliel Ben Shahar, Toninho? Próxima aula a gente fala sobre ele e fala sobre os seres universais criados por Deus. Encerramos aqui a nossa segunda aula do curso Vivendo pela Graça. Que Deus continue te revelando a bênção eterna que Ele tem sobre a sua vida e você possa continuar vivendo pela graça. Até a próxima aula.